dia! Está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello nessa sexta-feira, dia 31 de março. Estamos dando tchauzinho para março e que abril seja um mês de alegrias, de realizações e de conquistas. Neste mês, inclusive, tem a campanha Abril Azul, que tem como objetivo levar informações, conscientização sobre o diagnóstico e tratamento de autismo. Mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras convivem diariamente com os sintomas do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e com eles as diversas dificuldades e desafios impostos por uma sociedade que ainda carece de informações e conscientização por parte da população, que em muitos casos ainda desconhece os desafios e as dificuldades de quem tem este transtorno. A campanha Abril Azul, esse mês é internacional de conscientização do autismo, objetiva justamente aproximar as pessoas a uma reflexão e debate acerca das pessoas com autismo, sua saúde, sua educação, os direitos e como acontece o diagnóstico, dando visibilidade ao assunto e trazendo à tona a necessidade de inclusão dessas pessoas nos diversos espaços. Sobre esse assunto nós vamos conversar com Isabel Cristina Araújo Almeida. Ela que atua com crianças e adolescentes e adultos com autismo, é mestre em educação em autismo também, e vai falar com a gente com propriedade sobre esse assunto. Isabel, seja bem-vinda. Cristina. Muito obrigada. Como você gosta de ser chamada? Todo mundo chama de Cris, né? Quando eu publiquei... De Cris para Cris. Hoje de Cris para Cris. Isso aí. Seja bem-vinda ao Direto ao Ponto com Cristiane Mello. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios aqui do Bom Dia Feira da Princesa FM. É um prazer para mim estar aqui também com vocês e ter iniciado o dia dessa forma. O meu sextou tá diferente. O sextou aqui é sempre muito gostoso. Fez a gente viajar no tempo hoje. Muito legal. Muito. Vamos ao Direto ao Ponto. Eu não sei porque quando a gente pensa em autismo, a gente só pensa em criança. A gente esquece que tem adulto autista, a gente esquece que tem pais e mães com filhos autistas, e eu quero abordar de uma outra forma. Eu sempre penso, tento sair um pouco da caixinha, né? Sim. E pensar no assunto de uma outra maneira. Por que acontece isso? A gente pensa em autismo, já pensa que naquela criança que tem alguns sintomas, alguns aspectos diferentes, atitudes, características, mas a gente não pensa no adulto que está aí convivendo, trabalhando, que tem autismo, e nem pensa também na inclusão desses adultos, né? Quando ele se tornar, dessas crianças quando eles se tornarem adultos. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Como é essa questão do adulto autista, e por que a gente, quando pensa em autismo, só pensa na criança? Isso mesmo, Cris, você tocou num ponto assim que é muito discutido entre nós, porque parece, às vezes a gente fala no meio que parece que o autista quando cresce deixa de existir, né? E a gente tem que pensar realmente nessa fase, né? Isso acontece também porque há algum tempo atrás o diagnóstico não era tão preciso, assim. O avanço da ciência, o avanço da medicina tem ajudado a diagnosticar de forma mais precisa. Então, tem diagnosticado mais. Esse é um dos pontos. Hoje, o diagnóstico de autistas adultos tem crescido também muito. E com as crianças, olha, em 2021, tínhamos um dado dos Estados Unidos, do CDC, que em 44 crianças de 8 anos nascidas, uma era autista. Em 2021, esse dado. Hoje, em 2023, saiu agora, dia 23 de março, que para cada 36 crianças de 8 anos, uma é autista. E isso tem aumentado cada dia mais. Isso
nos alerta para a importância desse mês, né? De falar, de conhecer, de divulgar, porque hoje todo mundo tem que saber como conviver, como ajudar, né? Então, essa crescente, esse crescente estudo, né? A ciência, a medicina tem avançado e tem descoberto que muita gente viveu aí até a fase adulta com autismo sem saber que tinha autismo. E ainda tem muitos assim. A importância do diagnóstico, né? Não é porque aumentou o número de pessoas com autismo. Elas já estavam aí, já estavam convivendo, mas não tinha o diagnóstico. Como fechar esse diagnóstico? Você que é especialista nessa área, mestre em educação, como fechar esse diagnóstico? Quais são as características de uma pessoa com autismo? Olha, as características mais marcantes são a dificuldade na interação e na comunicação social, interesses e comportamentos restritos e repetitivos e alterações sensoriais. Essas são, assim, as mais relevantes, mas tem que estar, mesmo que seja diagnosticado tardiamente, tem que estar presente desde a infância e não ser melhor explicada por uma outra condição especial. É importante mencionar que no Brasil, pela lei brasileira, o psicólogo pode diagnosticar o autismo sozinho, o neurologista ou o psiquiatra. Contudo, é indicado, e esses próprios profissionais também indicam, encaminham para um diagnóstico multidisciplinar, ter o olhar de várias áreas para que possa ter mais consistência o diagnóstico. Então, da psicopedagogia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicologia e a neurologia ou psiquiatria. Todos esses olhares é que vão dar uma consistência maior a esse diagnóstico. É muito comum a gente falar assim, o autista, ele vive no mundo dele. Pesquisando para te entrevistar, eu sempre faço uma pesquisa, é errada essa frase, isso. Não é errado. Por que é errado isso? E por que a gente precisa se conscientizar que não se trata do autismo viver no mundo dele? Isso é um dos maiores mitos que nós ainda ouvimos. O autista está lá no mundinho dele. É justamente o contrário. O autista está tanto no nosso mundo que ele se desorganiza. Tem uma coisa no nosso cérebro, no cérebro de todo mundo, que é a organização, né, neural. E nessa organização neural, nessas conexões, tem momentos onde acontece a poda neural. É como se organizasse o nosso cérebro, essa poda neural organiza o nosso cérebro para tudo caminhar bem, descartando o que não está sendo usado. No caso do autista, essa poda neural não acontece ou acontece de uma forma diferente. E aí, como é que ele vive? Ele não consegue descartar o cérebro dele não descarta algumas informações que os nossos sentidos captam. Aqui a gente está captando várias informações pela visão, pela audição, por todos os nossos sentidos e sensores, né? E alguns aspectos que a gente capta, o nosso cérebro já descarta, porque a gente não daria conta de tudo. E com o autismo, e com o autista, isso acontece de forma diferente. Ele não descarta, então é muita coisa que ele capta de uma só vez, por isso ele se desorganiza. E por isso a confirmação de que ele está assim no nosso mundo. Essa questão dos nossos sensores, né? Essa Sim. questão da audição, eles não gostam de barulho, né? O autista não gosta de muito barulho, inclusive quando você for no aniversário de um autista, não bata palmas. Diz que você tem que pegar a mãozinha só, fazer como se fosse dando tchauzinho assim, né? Porque o barulho incomoda o autista. Tem alguma explicação científica para isso? Isso é um pouco mito também, sabe, Cris? Existem alterações sensoriais na maioria dos autistas. Mas aí o que é que acontece? Alguns são
sensíveis em algum sentido, ou pode ser hipossensível. Como é isso? Para alguns, o barulho incomoda muito. E traz a ele. Tem uma americana que ela diz que ela ouve os sons agudos quase que 1000 vezes mais do que o que a gente ouve. Nos graves ela não sente tanto, então até isso também pode ser diferente. Um tipo de som incomoda, outro tipo de som nem tanto. Mas existe também aqueles que são hipossensíveis. Os hipossensíveis, o que é que acontece? Aquilo ali não tem diferença nenhuma. Então eles têm que o sentir mais ou sentir menos. O mesmo autista ele pode ser hipersensível auditivamente e pode ser hipossensível no tato, por exemplo. Eu conheço a história de uma menininha que quando engatinhava, ela subiu se segurando pelo fogão na cozinha e o forno estava aceso. Ela queimou a mãozinha toda e não teve reação nenhuma. Uma hipossensibilidade tátil. Então, não é que todos têm essa sensibilidade auditiva. Depende de caso. É por isso mesmo que hoje fala-se em espectro. Isso, eu ia te perguntar isso, a questão do TEA, transtorno do espectro autista. Por que não é mais comum chamar autismo? Porque nem todo mundo é igual, ou por conta dessas outras características? Claro que nem todo mundo é igual, né? Sim. Mas cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Isso é muito... Cada caso é um caso, mesmo para todos os seres humanos, né? E no caso do autismo, isso é muito verdade. Até 2013, pelo Manual de Diagnóstico Internacional, existiam 5 classificações para o diagnóstico do autismo. Autismo infantil é quando a gente também falava da síndrome de Asperger. E aí, em maio de 2013, o DSM foi atualizado e entendeu-se que o autismo, ele é um espectro, é muito amplo, a variabilidade é muito grande, então não dava para encaixar colocar realmente em caixinhas, né? Não dava para fazer assim. Então, entendeu que o espectro, pela sua ampliação, por ser tão amplo e por ser ter uma variabilidade tão grande. Uhum. Existe alguma diferença no diagnóstico para meninos e meninas? Olha, até há pouco tempo, a incidência era para cada 5 meninos, uma menina, né? Agora, tem se mostrado mais recentemente, as pesquisas têm apontado que muitas meninas têm sido diagnosticadas tardiamente. Aí a gente entra, né, com aquela discussão que sempre entra nessa discussão, né? Que mulheres amadurecem mais cedo, né? Os meninos são mais tardiamente, chegam mais à maturidade mais tardiamente. As mulheres conseguem disfarçar um pouco, conseguem se adequar à nossa cultura também, né? A menina mais tímida, ela é mais tímida e mais na dela, isso aí não chama tanta atenção. E tem se descoberto que muitas meninas, quando chegam na fase da adolescência, na fase adulta, é que tem descoberto que aquela timidez, aquele ser estranho, né? A fulaninha é muito esquisita, é muito estranha, é muito afastada. Muitos casos têm se descoberto que era um autismo não diagnosticado. A gente começou falando e vamos encerrar falando sobre essa questão dos adultos. Né? Muitos adultos estão aí com autismo, mas também neste momento, e tem muitas pessoas ouvindo o nosso o Bom Dia Feira, que acabou de saber que um filho, que uma filha está com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. O que é que a senhora, enquanto especialista, poderia falar para essas famílias que acabaram de receber esse diagnóstico? Bom, eu gosto muito de dizer às famílias que chegam para mim que elas não estão sós e não podem ficar sós. Elas precisam ir em busca de ajuda. E aí eu vou pedir licença, Cris, para falar
que teremos aqui em Feira de Santana, é uma novidade, a gente ainda vai voltar para falar mais, mas no finalzinho do mês de abril, teremos aqui em Feira de Santana um dos centros mais reconhecidos, referência em tratamento de autismo, referência na América Latina. Está chegando aqui em feira. E o nosso intuito é abraçar essa família, é acolher essa família. Você família que está com essa situação ou de busca ainda do diagnóstico, ou recém-diagnosticado, ou cansado nesse caminho, nós estamos aqui para te acolher. Nós estamos aqui para ajudar no tratamento do seu filho, da sua filha e para te ajudar. É importante buscar ajuda. É necessário também, porque tudo muda na vida de uma pessoa. Isso. Tudo muda. Totalmente. A partir do diagnóstico, a vida dessa pessoa ela vai ter que ser um pouco adaptada para acolher, socializar esse autista. Cris, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Espero termos outras oportunidades. Se eu esqueci de te perguntar algo, o microfone aqui da Rádio Princesa, do Bom Dia Feira, está à sua disposição. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Começar a minha sexta-feira desse jeito foi muito bom. E aguardem a novidade. O Priority Feira de Santana está chegando aí. Ótimo. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Hoje, 31, estamos encerrando também uma campanha com os nossos... e reiniciando. Alguns parceiros vão continuar com a gente. O Bio Salgante, quero mandar um abraço aqui para o doutor Roberto Cajado. A União Médica, um abraço para o doutor André Guimarães, que está conosco aí, vai ficar com a gente durante todo o ano. Uroclínica, doutor Rodrigo Serapião, um grande abraço. Espero que continue com a gente aí nessa nova etapa do nosso quadro aqui, o Direto ao Ponto. E a Clínica CIS, doutor Albertone Amorim, que já disse que vai continuar com a gente. Gente, um grande abraço. Vem novidades por aí também. Vem Café 2 de Julho, que já sinalizou positivamente. A Ciface, que é uma clínica odontológica, que está aqui completando 12 anos no mercado, o doutor Tiago Leite. Então, novos ciclos estão se abrindo aqui para parceiros do nosso quadro, que é o Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Um grande abraço. Na próxima sexta-feira será a Sexta-feira Santa e a rádio tem uma programação especial voltada para esta data. Então, a gente volta daqui a 15 dias, se assim Deus permitir. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Você ouviu